Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao Walter Leila Channel. No vídeo de hoje tem como tema os 10 países mais populosos do mundo. Será que tu sabias? Não, né? Aposto que não. Porque eu já tirei as lentes e eu já descobri. Porque eu sou um grande feiticeiro. É mentira! Sim, vou falar sobre isso. Os 10 países mais populosos do mundo. No nosso planeta existem atualmente cerca de 7,6 milhões de habitantes distribuídos por 197 países. Contudo, nos 10 países mais populosos do mundo habitam aproximadamente 4,4 mil milhões de pessoas, equivalentemente a cerca de 58% da população mundial. E quais são esses países que ocupam os países mais populosos do mundo? Primeira posição, já sabem, tá a China, que ocupa a primeira posição. A segunda posição está a Índia, pessoal? E a terceira posição está Estados Unidos. A quarta posição está a Indonésia. A quinta posição está o Brasil, aleluia, primeiro país lusófono. A sexta posição está Paquistão, desculpa, se pronunciei mal. A sétima posição está Nigéria, o primeiro país africano. A oitava posição está Bangladesh. A nona posição está a Rússia e a 10ª posição, por última, está o México, pessoal. Então, eu vou compartilhar mais um pouco falando, ou seja, me aprofundando um pouco sobre estes países mais populosos do mundo. A primeira posição está a China. A China é o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1,41 mil milhões de habitantes. Neste país viveram-se momentos de instabilidade durante a década de 50. Contudo, nas décadas seguintes, houve um rápido crescimento da economia e população. De forma a contrariar essa tendência de crescimento populacional, em 1976, foi aprovada a lei que impôs o limite de um filho por casal. Esta medida foi eficaz e conseguiu efetivamente parar o rápido crescimento da população, mas teve vários efeitos negativos, sendo um deles o envelhecimento da população. Isto fez com que em 2015 esta lei fosse revista e aumentado o limite para os 2 filhos por casal. Atualmente a população chinesa tem uma idade média de 37,3 anos, pessoal. Apesar de todas estas restrições ao crescimento da população na China, esta continua a ser o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 18,5% da população mundial. A segunda posição está a Índia. Atualmente a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. No entanto, estima-se que em meados de 2028 consiga destronar a China. Desde os anos de 60 tem-se vindo a verificar um rápido crescimento da população devido aos avanços médicos e aumentado da produtividade agrícola. Por isso, é sem grande surpresa que pode assumir o primeiro lugar desta lista. As duas cidades mais populosas deste país, Bombay e Delhi, têm mais de 11 milhões de habitantes cada, o que é superior a toda a população de Portugal. Este é ainda um dos países com maior variedade linguística e cultural, com 23 línguas oficiais, sendo 2 delas hindi e inglês, integrantes da lista das 10 línguas mais faladas do mundo. A idade média da Índia é de 27,0 anos. A terceira posição está Estados Unidos da América. Estados Unidos da América é o terceiro país mais populoso do mundo,
com uma população estimada de aproximadamente 322 milhões de habitantes. No entanto, é interessante verificar que tem apenas 1/4 da população do segundo classificado desta lista, a Índia, com uma taxa de crescimento de aproximadamente 1,3% do ano. A população americana praticamente quadruplicou durante o século. Em 1990 tinha cerca de 76 milhões de habitantes e atualmente tem 324 milhões. Estima-se que em 2060 a população dos Estados Unidos da América possa atingir os 417 milhões. Nos Estados Unidos da América a idade média é de 37,8 anos. Quarta posição está a Indonésia, que é segundo as mais recentes estimativas. A população da Indonésia é aproximadamente 264 milhões de habitantes, fazendo deste o quarto país mais populoso do mundo. Curiosamente, cerca de 58% da população vive na ilha de Java, fazendo desta a ilha mais populosa do mundo, apesar do programa de planeamento familiar em vigor desde 1967 e que se tem mostrado relativamente eficaz. A sua população continua a crescer a um ritmo muito acelerado, com uma taxa de crescimento anual de 1,49%. Estima-se que a Indonésia possa ultrapassar os Estados Unidos da América em 2043. Por esse motivo, a população da Indonésia é bastante jovem, com uma média de idade de 28,2 anos. A quinta posição é o primeiro país lusófono, que é o Brasil. A população do Brasil corresponde a cerca de 22,8% da população total do nosso planeta. Com cerca de 209 milhões de habitantes, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo e um dos países de maior variedade étnica. A idade média da população brasileira é de 31,7 anos. A cidade mais populosa do Brasil é São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, o que superou a população de Portugal, que é de 10,3 milhões. A sexta posição está o Paquistão, que é com apenas menos de 12 milhões de habitantes em relação ao Brasil. O Paquistão é o sexto país mais populoso do mundo e nele habitam cerca de 197 milhões de pessoas. A taxa anual de crescimento superior a 2% ao longo dos últimos 6 anos fez com que a população deste país sofresse um grande aumento durante esse período, nomeadamente aumentando de 138 milhões, isso em 2010, para os atuais 197 milhões, isso em 2018. A elevada taxa de crescimento é igualmente responsável pela população jovem deste país, com uma idade média de 22,7 anos. A sétima posição está ainda o país lusófono, que é a Nigéria, né? Desculpa, não país lusófono, que é a Nigéria, que é a sétima posição, né? País africano. A Nigéria é o sétimo país mais populoso do mundo e a sua população corresponde a cerca de 16% de todos os habitantes do continente africano. Ao longo das últimas 5 décadas, a população nigeriana quadruplicou devido à elevada taxa de natalidade e aumento da esperança média de vida, associada a uma melhoria dos cuidados básicos de saúde. A população nigeriana é por isso extremamente jovem, com uma idade média de 17,9 anos. A oitava posição está Bangladesh, desculpa por não pronunciar bem. Atualmente o oitavo país mais populoso do mundo, o Bangladesh,
teve entre as décadas de 60 e 70 uma das maiores taxas de crescimento do mundo. No entanto, esse crescimento foi controlado com a introdução de medidas em controle de natalidade durante a década de 80. Os seus habitantes têm uma idade média de 26,0 anos. A nona posição está a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo e o nono mais populoso. Tem 144 milhões de habitantes, número que se tem mantido estagnado desde meados de 2005. O auge em termos populacionais foi atingido em 1901, antes do fim da União Soviética, ano em que chegou a ter mais de 148 milhões de habitantes. A idade média neste país é de 38,9 anos. Agora, a 10ª posição a última está o México. O México é o país mais populoso da língua espanhola e o 10º do mundo. Entre 1930 e 1980, a taxa de crescimento anual era superior a 3%, o que levou a um grande aumento da população durante esse período. Neste momento, com uma taxa de crescimento anual de 1,24% e uma população de 129 milhões, o crescimento da população mexicana abrandou neste país. A idade média é de 27,9 anos. Pessoal, esse então foi o vídeo do canal do Walter Leino. Se vocês gostaram, espero que vocês compartilhem o vídeo. Por minha parte é tudo. Nos vemos no outro lado.